No início da década de 40, as nações aliadas já buscavam o desenvolvimento de uma bomba atômica. Nessa época, o Brasil era uma das nações que forneciam recursos naturais para testes experimentais, como por exemplo, o Projeto Manhattan. Após o fim da Segunda Guerra, o mundo vivenciou a corrida armamentista. Enquanto algumas nações faziam questão de exibir seus avanços, outras buscavam o desenvolvimento de uma forma mais sigilosa. A partir da década de 50, o interesse pela energia nuclear começou a ganhar força no território brasileiro. Mas foi com o regime militar que as coisas se intensificaram. O Brasil, então, deu início ao Programa Nuclear Brasileiro. Ihr seid heute hier in diesem Muschelloch ein Aussichtswesen, was außer ihr... It's one small step for man, one giant leap for mankind. Seguiram a combater nos campos de batalha da Europa e que de lá regressaram. Tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. A energia nuclear, ao contrário dos combustíveis fósseis que precisam de quantidades gigantescas para gerar energia elétrica, precisa apenas de uma quantidade pequena de urânio para abastecer, por exemplo, a metade da cidade do Rio de Janeiro. Além de não emitir gases estufa, uma usina nuclear necessita apenas de urânio enriquecido a cerca de 3 a 5% para gerar energia elétrica. Para vocês terem uma ideia básica, uma bomba nuclear necessita de urânio enriquecido a mais de 80%. Por isso, o interesse de muitas nações em adquirir a energia nuclear. Quando o Brasil anunciou para fins pacíficos o desenvolvimento de pesquisas nucleares, muitas potências mundiais da época foram contra e ficaram em estado de alerta. Em 1970, entrou em vigor o Tratado de Não Proliferação Nuclear. O governo brasileiro foi oposicionista, pois acreditava que esse tratado impediria o progresso científico e tecnológico dos países emergentes, além de consolidar certos países como uma minoria privilegiada no sistema internacional. Durante muitos anos, o governo americano, sem sucesso, tentou realizar inúmeros acordos com o governo militar brasileiro. Na década de 70 foi realizado um acordo entre o Brasil e a Alemanha Ocidental. Nessa parceria estava previsto que os alemães ocidentais, que não tinham permissão internacional para pesquisas nucleares, iriam ceder tecnologia e construir uma central nuclear em solo brasileiro. Porém, essa parceria foi um fracasso. Em 1978, após a grande frustração com a parceria proposta pela Alemanha Ocidental, as 3 armas brasileiras assumiram todas as atividades e deram início ao sigiloso Programa Nuclear Paralelo, que tinha como propósito intensificar ainda mais as pesquisas nucleares. A Marinha Brasileira coordenou o Projeto Ciclone, que visava o desenvolvimento de tecnologia de enriquecimento de urânio, e o Projeto Remo, que buscava desenvolver um reator nuclear para uma pequena embarcação naval, como um submarino, por exemplo. O Exército Brasileiro coordenou o Projeto Atlântico, que tentava desenvolver reatores de urânio natural. A Aeronáutica Brasileira estava à frente do Projeto Solimões, que realizava pesquisas sobre tecnologia laser. O governo brasileiro sempre deixava claro para a imprensa nacional e internacional que todas essas pesquisas eram para fins pacíficos. Durante o governo de Ernesto Geisel, existia muita dúvida sobre o que fazer com a oposição por parte da comunidade internacional.
Foi no mandato do 30º presidente brasileiro, João Figueiredo, que o desenvolvimento da energia nuclear tornou-se simplesmente prioridade. Nessa mesma época, o Brasil e a Argentina viviam algo muito parecido com uma Guerra Fria. Os dois governos sul-americanos tinham os mesmos pontos de vista com relação ao Tratado de Não Proliferação Nuclear, porém, existia muita cautela na troca de informações. Foi somente a partir do dia 17 de maio de 1980 que os brasileiros e argentinos fizeram um acordo. Esse acordo previa a troca de informações científicas e a troca de informações nucleares. Esse apoio mútuo das duas potências sul-americanas simplesmente deixou as potências mundiais completamente preocupadas. 2 anos mais tarde, os militares brasileiros anunciaram que haviam dominado o conhecimento do processo de enriquecimento de urânio via ultracentrifugação. Nessa mesma época, outras nações como a Índia e a África do Sul estavam desenvolvendo e realizando testes nucleares. Pelo fato do Brasil ter militares no comando, os Estados Unidos da América duvidavam das reais intenções das pesquisas nucleares brasileiras. Grandes bases e instalações eram erguidas pelo país, e isso chamava a atenção da imprensa nacional. Na época, foi encontrada uma base da Aeronáutica Brasileira no sul do Pará, conhecida como Serra do Cachimbo, que continha uma perfuração gigantesca de 320 metros de profundidade. Existia uma perfuração desse nível em Nevada, nos Estados Unidos, justamente para testes nucleares. O Centro Tecnológico da Aeronáutica Brasileira estaria desenvolvendo um projeto de um foguete destinado simplesmente a lançar satélites, mas poderia simplesmente ser adaptado para transportar também ogivas nucleares. Nesse período, o Brasil vivenciava os últimos anos do governo militar. Os brasileiros viviam uma crise muito grande, política, econômica e social. Os Estados Unidos e muitas outras nações aproveitaram o momento para colocar mais pressão para que o governo brasileiro abandonasse de vez as pesquisas nucleares. Em 1991, Fernando Collor autorizou o fechamento das instalações da Serra do Cachimbo e de muitos outros complexos. Apenas o Centro Experimental Aramar, localizada na região de Sorocaba, no estado de São Paulo, permaneceu ativa com recursos limitados. Os líderes militares da época nunca admitiram oficialmente que as pesquisas eram também para fins bélicos. Por outro lado, outros militares afirmam que o Brasil também procurava a supremacia bélica e ainda defende que o Brasil necessitava de uma arma nuclear. Mais de 3 décadas depois, o jornal O Globo teve acesso aos arquivos guardados no Conselho de Segurança Nacional que relatam que uma bomba atômica de fato fazia parte do programa nuclear brasileiro. Esses mesmos arquivos relatam a disputa nuclear entre o Brasil e a Argentina. Com o fim do governo militar, muitas informações e documentos foram perdidos ou considerados desqualificados. Nunca saberemos sobre muita coisa que aconteceu durante o governo militar brasileiro. O jornal O Estado de São Paulo teria publicado que a central nuclear de Aramar estava desenvolvendo uma bomba nuclear de 20 a 30 quilotons, ou seja, 6 vezes mais poderosa do que a bomba de Hiroshima.